Exatamente, a gente já atualizou algumas falas, mas vamos fazer um resumão aqui, porque foram falas importantes do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Ele falou o seguinte: em termos de política monetária, o Brasil fez o que fez o trabalho na frente ali em relação aos outros países. O único lugar onde tem o mercado precificando não mais alta de juros e sim queda é no Brasil e no Japão. No Japão por um motivo diferente, inclusive saíram dados ali sobre o Japão, né, em relação ao PIB crescente ali. Ele falou também sobre o PIB brasileiro, que é um dos únicos lugares que está com revisão para cima. Os outros países estão com revisão para baixo, sem contar com o Japão também. Tivemos uma inflação que só foi brasileira e agora temos uma inflação mundial. E se você olhar para o Brasil, está abaixo da média histórica, segundo Roberto Campos Neto. Ele falou também em relação ao desemprego, que nunca imaginaria que estaríamos falando de uma taxa de desemprego abaixo de 9%. Muito provavelmente ficará em 8%, 8,5% essa taxa de desemprego, segundo o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. O fiscal ali tivemos uma surpresa muito positiva. Vamos terminar este ano com cerca de 78% da dívida bruta em relação ao PIB. Agora ele falou também sobre os bancos, o Pix ali, que tem crescido bastante. Batemos o recorde na semana passada com 89,5 milhões de negócios em um único dia. Ele falou então sobre o Pix, relembrou projetos do Banco Central de inovação, incluindo um agregador de serviços financeiros em um único aplicativo, fazendo uma modernização aí no Banco Central. A moeda digital deve estar em andamento já em 2024, segundo Roberto Campos Neto. Após o discurso que ele fez, a apresentação ali no evento, ele respondeu algumas perguntas dos jornalistas, né? E ele respondeu dizendo que o mercado tem uma ansiedade de entender como será o fiscal do ano que vem, como os programas que foram implementados, se forem continuados, como é que serão financiados. Essa é uma dúvida, uma questão também muito latente aí no mercado financeiro, né, por conta de um risco fiscal. E ele falou que o Banco Central nunca é calmaria, né? Sempre tem alguma coisa acontecendo. E o estímulo da inovação vem no processo de entender o que realmente está acontecendo. Ele disse o seguinte: vimos que tinha um processo de busca por dados no mundo financeiro, entendemos que uma nova forma de fazer isso mais democrático era exatamente o Pix, pois ele democratiza, oferece o banco grande, médio e o pequeno, que o grande, o médio e o pequeno banco ofereçam ali os mesmos serviços. E a briga grande no futuro não será mais o produto, mas o canal. Os bancos e agentes financeiros vão começar uma briga para construir um integrador financeiro eficiente. Ele continuou dizendo ali em relação à inflação, com a inflação subindo e a economia desacelerando nos Estados Unidos, os emergentes podem acabar sofrendo mais com a inflação lá de fora. A gente acaba olhando focos, né? As inflações do mercado também acompanham o que achamos que é componente ali do prêmio fiscal que possa ter nas inflações futuras. Tomamos uma decisão em relação ali, olhando que havia uma distorção intertemporal, segundo ele, entre uma medida do governo que tirava a inflação do ano corrente, que não é nosso horizonte relevante, mas jogava ali uma inflação remanescente, que é o nosso horizonte relevante. Ele falou bastante também sobre os Estados Unidos, né, que durante um tempo foram um pouco conservadores ali em relação ao processo inflacionário, agora resolveram acelerar. Essa aceleração, então, se tivessem medido um ano atrás, eu diria que geraria uma reprecificação de ativos muito maior do que de fato estamos vendo. O mercado absorveu bem até esse impacto aí desse aumento do processo inflacionário e também do aumento de juros lá nos Estados Unidos. Então, essas foram algumas das palavras do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que falou agora há pouco em eventos sobre questões não só do Brasil, mas também lá fora, as questões inflacionárias.